64 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro. 64. De acordo com os fatos, 4 eram policiais. 4 homens cumprindo seu dever. A identidade das outras 60 pessoas, bem, essa ainda está sob análise no Instituto Médico Legal. Mas isso não é uma estatística, é um sintoma. Não é apenas uma notícia de jornal. É o sintoma agudo, a febre alta de uma doença crônica que está consumindo o Brasil por dentro. E é por isso que a pergunta que precisa ser feita não é apenas como chegamos a esse ponto, não. A pergunta de verdade, a que importa é por que o Estado brasileiro se recusa a vencer essa guerra. Bem-vindo ao Psique Social. Nós investigamos as raízes psicológicas do que acontece na sociedade. Aqui, não julgamos apenas o comportamento, nós revelamos a lógica invisível por trás dele. Se você quer entender antes de opinar, e se você está cansado da inversão de valores que adoece o Brasil, você está no lugar certo. Hoje faremos uma autópsia moral da fraqueza do Estado. Nossa análise vai seguir 5 etapas para entender essa tragédia. Primeiro, o sintoma agudo e a doença crônica. Depois, vamos falar sobre o câncer do narcoterrorismo. Em seguida, a fraqueza cúmplice do Estado. O quarto ponto é a psicologia da inversão que permite tudo isso. E por fim, a conclusão, o grito final. Ok, então, vamos começar pelo começo. Pelo sintoma agudo, a tal operação contenção. Vamos aos fatos brutos. Aquilo que todo mundo viu, a ponta do iceberg. Estamos falando da Operação Contenção, dia 28 de outubro. 2.500 agentes da Polícia Civil e Militar entram nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo? Cumprir 100 mandados de prisão. O resultado foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. 81 prisões e 64 mortos. Mas o número, por mais chocante que seja, ainda não conta a história toda. Porque o que de fato define o que aconteceu ali é a tática do inimigo. Pela primeira vez na história do Brasil, criminosos usaram drones para lançar bombas contra os policiais. Vamos repetir para que fique bem claro. Drones lançando bombas. Isso não é mais crime comum. Isso é uma tática de guerra. Isso tem um nome: terrorismo. E é exatamente aí que entramos no segundo ponto, o diagnóstico. O editorial do Psique Social avalia que o que enfrentamos não é um mero problema social. É um inimigo declarado. É uma organização narcoterrorista que funciona como um câncer. Um câncer que já está em metástase. Pensa bem, essa organização, ela simplesmente tomou o lugar do Estado. Ela cobra taxa de segurança de quem trabalha, ela sequestra serviços públicos como internet e gás, o morador é forçado a pagar pela gatunete da facção, pelo gás da facção, ou seja, ela se tornou um provedor de serviços. Mas um provedor que funciona na base da extorsão, da violência, um poder paralelo que domina territórios onde o Estado oficial simplesmente não ousa mais entrar. E se alguém ainda acha que isso é um problema só do Rio de Janeiro, é porque não entendeu a dimensão da doença. Vamos para o Ceará. No distrito de Uiraponga, uma facção criminosa deu uma ordem. A população inteira expulsa. Centenas de famílias, forçadas a abandonar as próprias casas, tudo o que construíram, sob ameaça de morte. E qual foi a resposta do poder público local a isso? A prefeitura providenciou caminhões de mudança. Vamos entender o absurdo disso. O poder público usou dinheiro de imposto, o dinheiro do contribuinte, para ajudar a facção a expulsar o cidadão de bem. O editorial do Psique Social é claro nesse ponto. Isso não é fraqueza, isso é cumplicidade. É assinatura no contrato de rendição do Estado. E essa rendição nos leva direto à raiz do problema. A fraqueza cúmplice do Estado. A omissão dos 3 poderes. Porque o problema, no fundo, não é a força daquela operação policial num único dia. O problema são os outros 364 dias do ano de pura fraqueza que tornaram essa operação necessária. É um sistema que se autossabota. É inacreditável. O legislativo, o que ele faz? Cria leis frouxas que, na prática, não punem ninguém. O judiciário solta criminosos perigosíssimos em audiências de custódia como se fosse rotina. E o executivo se omite, fica paralisado pelo medo da crítica, pelo eterno jogo de empurra político. No fim das contas, temos um Estado que só consegue ser forte contra uma pessoa, o cidadão de bem. E claro, como um relógio veio a reação internacional. A ONU se declarou horrorizada com a ação policial.
horrorizada. Mas a pergunta é, onde estava o horror da ONU quando os drones estavam lançando bombas? Cadê a nota de repúdio quando centenas de famílias foram expulsas de casa lá no Ceará? Parece que o horror é seletivo. Não se horrorizam com a doença, mas sim com o antibiótico. Ignoram completamente 4 policiais assassinados, mas ficam chocados com a reação a isso. Mas como? Como uma sociedade inteira chega a aceitar uma lógica tão invertida? A resposta, de acordo com a análise do psique social, não está na política, mas na psicologia social, em uma doença cultural, uma inversão de valores que foi metodicamente, pacientemente construída ao longo do tempo. Foram décadas de uma desconstrução cultural que enfraqueceu pilares como a família e a própria noção de autoridade. Uma narrativa que ensinou que o criminoso, o coitado, é uma vítima da sociedade. E o policial? O policial é o opressor. Quando se remove a responsabilidade individual, a culpa vira fumaça. E aí o narcoterrorista vira um empreendedor incompreendido e o policial que ousa reagir, um fascista. O resultado psicológico disso tudo é o que o editorial chama de Síndrome de Estocolmo Social. Pense nisso. É um fenômeno onde a sociedade, paralisada pelo medo, começa a justificar as ações dos seus próprios agressores. Começa a se identificar com eles. E quem não faz isso, bom, o resto da sociedade foi simplesmente dessensibilizado. 64 mortos. Virou só mais um número no Jornal da Noite. E tudo isso nos traz a conclusão. Ao grito final. Porque essa tragédia, ela não é só uma tragédia. Ela é um raio-x. Ela expõe as entranhas do nosso problema. A verdade nua e crua é esta. O Brasil já é um narco-estado. E o editorial avalia que isso não acontece pela força do crime, não. Acontece pela tolerância covarde ao crime. Uma tolerância que vem de políticos, de parte do sistema judiciário e até de um setor da sociedade que insiste em romantizar o agressor. Portanto, a questão real que fica não é se o Brasil vai virar um narco-estado. Já está virando. A questão é outra. Quem vai assinar o contrato final de rendição? Vai ser o político omisso, que já vive de joelhos em Brasília, ou vai ser o cidadão de bem, que finalmente vai se recusar a ser um refém dentro da sua própria casa? Se esta análise é a voz que você não conseguia expressar, se você faz parte da sociedade de bem, que se recusa a ser refém, inscreva-se no Psique Social. Compartilhe este vídeo, faça este grito chegar mais longe, ative as notificações, porque aqui nós não temos medo de investigar e expor a verdade e análise psicossocial de forma clara e direta ao ponto. Ficamos por aqui, te espero na nossa próxima análise aqui no nosso Psique Social.